Boa segunda-feira, nossa 36ª reunião. E hoje a gente tem um assunto muito delícia para conversar, que são as 7 chaves de uma vida plena. Mas antes da gente conversar, a Márcia ainda está na Bienal do Rio de Janeiro, lançando o livro dela. Então hoje temos nós. Antes de começar, a gente vai fazer uma oração para que o Divino Espírito Santo ilumine a nossa reunião e que a gente possa ter o esclarecimento que a gente busca. Vamos lá? A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Obrigado, Pai amado, por mais um dia, por mais essa reunião, por esse encontro que nos estimula a crescer, aprender, expandir, evoluir. Permita, Senhor, que as novas conexões sejam feitas, que os novos ares cheguem na nossa vida, que nós possamos viver o novo, aquilo que o Senhor tem para nós. E que essa segunda-feira seja o início de uma semana produtiva, positiva e transformadora. Enquanto isso, Senhor, temos o hoje para trabalhar, crescer e evoluir no hoje. Por isso, Pai amado, ilumina essa reunião, abra os nossos corações e as nossas mentes para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa a minha fala, Pai amado, para que eu possa ser reflexo da Tua luz e da Tua vontade. Humildemente te chamamos, clamamos Teu nome e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. As 7 chaves para uma vida plena. Então a primeira chave, o primeiro caminho, o primeiro acesso se dá, e eu vou ficar um tempinho aqui, pela filtragem dos pensamentos. Então a gente precisa ter muita consciência a respeito dos pensamentos que a gente permite existir na nossa mente. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pensamento é toda concepção, toda ideia, toda reação, toda percepção que a gente tem da realidade que nos cerca. E a grande sacada do pensamento é que é ele que vai construir o conhecimento. Então a gente constrói um conhecimento aonde a gente vai basear as nossas decisões a partir de pensamentos. Então, se eu tenho um pensamento, vamos dizer, de escassez, onde eu me sinto não merecedora, muito provavelmente, em uma primeira oportunidade de ascensão, de crescimento, de viver algo novo, eu vou me retrair, porque eu baseei um conhecimento que guia a minha vida a partir de um pensamento de escassez. Então, eu vou me retirar da oportunidade, porque eu não vou ver nela uma possibilidade de crescimento. Eu vou temer, vou me retrair. Às vezes eu não vou nem perceber. Então, se eu mantenho um pensamento, vamos dar outro exemplo, pessimista, onde tudo dá trabalho, onde tudo é ruim, nossa, como a minha vida é difícil, como eu sofro. Quando a gente estiver em um momento onde existe uma possibilidade, uma oportunidade de fazer algo, vamos dizer, que ninguém mais quis fazer, uma oportunidade que está disponível para ser transformada e vivida por alguém corajoso, eu não vou preencher esse requisito. Então, por exemplo, uma ação, vamos dizer na empresa, uma ação recusada por muitos é uma oportunidade para quem aceita o desafio. Se você é o tipo de pessoa que se coloca a reclamar, a se reter na proatividade, não é uma oportunidade. É um trabalho que você desviou. É um ufa, eu achei que ia ter que fazer isso, imagina que horror.
e perder uma oportunidade de descobrir algo que você poderia se destacar. Por exemplo, quando a loja era uma loja de presentes, eu comecei a buscar uma expansão para a loja. Eu precisava crescer, precisava atingir novos públicos. E eu acabei assumindo um caminho que eu fugi durante muito tempo, que era trabalhar, por exemplo, com arquitetos. Eu não queria, não, dá muito trabalho. Putz, vou ter que ir em evento. Eu vou ter que criar esse relacionamento o tempo todo, ficar fazendo ser lembrada, mandar presente, mandar notificação, não queria. Trabalhar com ego, não queria. Aí não fiz. Mas a maturidade, a evolução, a forma como eu fui me colocando disponível para entender as oportunidades que a empresa me oferecia, me fizeram assumir esse risco. E agora a gente já está aí com 7 anos com grandes parceiros, tentando ainda coisas novas, mas o que era um problema que eu queria evitar passou a ser a grande oportunidade da loja, onde a gente passou a ser conhecido além do bairro. Então, independente das vendas e do faturamento, uma coisa que é importante entender nesse processo, onde eu decidi assumir o risco de trazer esse arquiteto para a loja, foi ser conhecida. Então, você fala o nome da loja em alguns meses, é reconhecida, não é mais uma loja de bairro, uma lojinha de bairro que vende presentinhos. É uma grande loja de decoração, hoje com 3 andares. Era uma loja de 40 metros quadrados e agora não sei quanto que tem a loja. 3 andares de loja, entende? Então, viver algo que parece desconfortável vai nos colocar a viver o novo e a ter oportunidades de crescimento e evolução. E aí, tudo isso a partir do pensamento. Um pensamento pequeno. É uma falta de presença, de percepção, a retirada de um filtro já permite que um pensamento negativo possa criar raiz, se tornar um conhecimento onde a gente vai basear as nossas decisões de vida. Então, por exemplo, existe uma máxima, eu não vou desmentir, mas existe uma máxima que fala que o homem é o que ele pensa. Só que eu acho que é um pouquinho mais complexo que isso. Nós somos mais do que o que nós pensamos, porque o que nós pensamos passa a ser aquela pessoa que a gente é, no sentido de, não é só pensar positivamente, não é uma ilusão de pensamento, é viver, é tomar como regra, norma, lei, parâmetro, alguns pensamentos para a nossa vida. Então, não basta só eu querer ser uma pessoa nobre e justa. Eu preciso aplicar, ter pensamentos nobres, ter pensamentos justos, ter pensamentos que me levarão a ter atitudes de justiça e de nobreza. Então, eu preciso começar a pensar como uma pessoa próspera, de caminho de vida, onde existe a abundância. Eu preciso pensar assim em todas as áreas da minha vida, para que as minhas ações e atitudes sejam reflexo disso. Não é só um desejo na parte superficial, é começar a aplicar e viver isso na minha vida, diariamente. E aí a gente volta para aquela provocação que a gente já passou algumas vezes, que é a percepção da presença. É estar consciente daquilo que eu estou vivendo e da forma como eu estou me colocando em relação aos acontecimentos e percepção, filtragem dos pensamentos. O que eu estou pensando enquanto isso está acontecendo comigo? Porque o que acontece muitas vezes? A gente sabe que a gente precisa ter um tipo de comportamento na vida. Então vamos lá, eu sei que eu preciso ler, estudar e crescer.
Mas, enquanto eu leio um livro que vai me trazer informações importantes para o meu amadurecer, se eu ler o livro e não pensar dessa forma, não aplicar na minha vida, não interiorizar, não viver, eu vou estar me escondendo atrás de uma justificativa de leitura de livro, me escondendo por uma justificativa de que eu estou estudando e não vou aplicar e não vou pensar do jeito que eu estou lendo. Quando a gente leu, por exemplo, A Mente Positiva, que fala dos sabotadores e do sábio, se eu não interiorizar, se eu não vivenciar todos os dias, não só na hora que eu estou lendo o livro, se eu não passar a assumir isso para minha vida, eu não vou viver essa transformação. Pode ler o tanto de livro que quiser, assistir os podcasts que quiser, se eu não pegar algo disso e aplicar na minha vida e começar a pensar dessa forma, não adianta. Então, quando a gente fala sobre o mundo que nos cerca, é através do pensamento, é a forma como eu me coloco, é a forma como eu vejo o mundo o tempo inteiro. São pensamentos simples. Os pensamentos que a gente tem no convívio diário com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso marido, com o nosso namorado, com os amigos, com as pessoas que vivem conosco, colega de república. Não sei qual é a realidade que você vive, né? A forma como eu sou e estou com essas pessoas define quais são os pensamentos que eu ando cultivando. Filtrar os pensamentos. O que eu penso sobre mim, o que eu falo sobre mim é o que eu penso sobre mim. Nossa, como... vou dar um exemplo negativo. Nossa, como eu sou esquecida. Como eu esqueço das coisas. Eu tô verbalizando o que eu penso sobre mim, entende? Nossa, como eu sou esquecida, eu sou uma bagunça. Eu tô falando o que eu penso sobre mim. A questão é que a gente vive num mundo, acredite, de energia, de conexão. Então, quando eu falo o que eu penso, eu fortifico um pensamento, torno ele uma verdade. Eu estou testemunhando e profetizando algo que não é positivo. E mais, estou fazendo o mundo à minha volta ouvir essa mensagem que eu tenho no meu pensamento, que agora eu verbalizei, e que muito provavelmente o meu comportamento vai refletir isso. E o mundo vai ver isso de mim e vai reagir em relação a isso, e eu vou viver num mundo onde eu sou esquecida, desorganizada, rude, egoísta. Então, quando a gente começa a mudar o pensamento, quando eu começo a pensar, nossa, olha o tanto que eu consegui construir hoje, gostei, hoje eu consegui aprender bastante coisa, hoje eu consegui resolver um problema que era difícil. Você está plantando solução, verbalizando solução e fazendo o mundo entender que você está tendo sucesso e conquista. Só que vem daqui, de dentro. O que eu sinto não é só falar, eu sinto isso, eu penso isso, eu verbalizo. Então, tudo se dá através do pensamento. Quando você tiver um pensamento negativo, você precisa substituir ou filtrar. Às vezes, dependendo se não houver uma substituição, você vai simplesmente falar assim: isso não. Eu acho que eu já contei numa outra reunião, eu falo assim, toda vez que vem um pensamento negativo, eu falo assim, obrigada, Senhor. E eu penso nas coisas que estão muito próximas de mim agora, às quais eu sou grata. Então, quando vem o pensamento, nossa, eu deveria ter mandado tal mensagem, não mandei. Obrigada, Senhor, porque eu tô fazendo tal coisa, porque eu tô aqui, porque eu ainda posso resolver. O tempo inteiro, os pensamentos precisam ser filtrados, especialmente no estudo. Eu vou voltar, mas eu vou pro segundo, só pra gente não se esticar tanto.
A segunda chave muito importante é ter o coração ensinável. Ter um coração ensinável é quando a gente consegue viver uma vida em humildade, em redenção. Ou seja, eu não sou dona da verdade, eu não domino toda a verdade, eu tenho sede de conhecê-la, eu tenho disponibilidade de conhecer a verdade. Todas elas. A verdade, a minha, a verdade da pessoa que está comigo, a verdade espiritual que me envolve. Eu estou disponível para aprender. Quando a gente está disponível para aprender, a gente já se coloca meio cheio. Lembra que a gente falou da última vez? Quando tem muitas certezas, é um recipiente cheio que não cabe mais nada, tá cheio de certeza. É assim que eu faço, eu sei, é assim que funciona. Pega um caso na tua vida que tu sabia, é verdade. Gente, é verdade. Não é só mau humor ou da boca para fora, a gente sente que domina a situação. Isso eu sei. O coração ensinável não é dizer que não sabe, mas é entender que talvez existam outras formas ou mais aprendizado a partir daquilo que você já domina. E aí você se coloca numa situação de abertura, onde você consegue ouvir o outro, onde você consegue aprender sobre o outro. O coração ensinável, estar com uma pessoa que tem coração ensinável é muito agradável, porque existe fluxo, troca. Final de semana passada eu fui numa palestra de uma especialista em Feng Shui, cura por cristais. Ela usa cristais naturais, traz essa cura da natureza, das energias, né? Então ela faz lá aquela leitura do mapa e tal. O que eu acho lindo do que ela disse, né? É que no Feng Shui, por exemplo, existe uma verdade unânime que é a troca. Para o Feng Shui funcionar, para as relações funcionarem, precisa haver troca. Eu te dou, você me dá. Vê a importância da ambiência? Porque se a nossa convivência é eu te dou e você me dá, essa troca de energia precisa se dar com pessoas de alta vibração e frequência. Porque senão eu vou estar me alimentando de porcaria, de negatividade, de retrocesso, de involução, né? Então, ter o coração ensinável é me manter aberta para a troca da convivência, para o aprendizado, para me permitir não ser dona da razão, não fazer as coisas só do meu jeito, me submeter a uma situação a qual eu não gostaria de estar, aprender com essa situação, ouvir o meio que me cerca. Um coração ensinável é uma esponja em movimento, absorvendo, expelindo, troca, certo? É uma esponja de entrada, né? O coração vai vivendo essa realidade. Então, ter o coração ensinável me coloca em uma posição muito, muito positiva na minha vida, atuante na minha vida. Então, dá uma olhada nas relações mais complicadas da tua vida. Mesmo que passageiras, vamos dizer que você lida com pessoas difíceis. Quando a gente tem um coração ensinável, a gente tem um olhar sobre aquela relação de trabalho, que geralmente são pessoas diferentes a cada relação, né? Os clientes, de uma forma a aprender e a se submeter.
Então, muito provavelmente, essa relação profissional, ela vai se dar de uma maneira mais fluida e suave, e eu vou me ferir menos. O coração ensinável entende que o que é do outro é do outro, o que é meu é meu. Mas, enquanto juntos, a gente tem uma área de conexão. Quer ver? Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ó, eu sou eu, você é você. Mas enquanto a gente está se comunicando, a gente tem áreas de contato. Nem tudo você vai ter contato comigo, você tem uma área de contato comigo. E é aqui que se dá a troca, na relação de contato. Pode ser profissional, pode ser pessoal. E ela é temporária, ela é durante o período que essa relação está se fazendo. Então, a oportunidade do coração ensinável de aprender se dá nesse momento de contato, de conexão. Que se você está fechado com pensamentos negativos, com pensamentos cerceadores, você não vai conseguir conviver essa troca, essa conexão que se dá por um momento específico. Então, o coração ensinável nos coloca nessa posição, Reunião do DIP. né? Terceira coisa, amar o que você está fazendo. Amar o que você faz. Muito importante. Quando a gente ama o que a gente faz, e eu digo assim, eu não estou falando sobre a profissão que você tem. Amar o que você faz é aquele estado de presença do coração ensinável. É quase como se fosse a atuação do coração ensinável em ação, sabe? Quando você ama o que você faz, aquilo que você está fazendo, se você está, vamos dizer, em casa, lavando roupa, e você ama aquele momento que você está lavando roupa, você faz bem feito, você entrega parte da tua alma, você está vivendo um período da sua vida. A gente não tem períodos de gap. Bom dia, Márcia. A gente não tem momentos de gap. A gente tem o amar o que a gente está fazendo. A gente tem um acesso à presença profunda e permanente. Amar o que se faz é entregar o que a gente tem de melhor. Então, assim, ó, tudo o que você estiver fazendo, ame. Nossa, mas tá tão difícil. Então, outro dia eu tava conversando com uma amiga que tá com a mãe muito doente e ela tá tendo que ajudar a mãe. E tá pesado, porque a mãe tá fragilizada, tá no hospital, internada. E ela fala, tá muito pesado, tá muito difícil. Eu imagino. Como que a gente pode amar o que a gente faz? Amar estar com a mãe. Amar o que aquele ser humano fez durante o período da nossa vida e usufruir desse tempo. A mãe dela tem idade, tá num estado de fim de vida. Então, quanto tempo temos ainda? Então, ame aquele momento. É o foco e olhar. Eu não estou dizendo que vai ficar fácil e que vai ser tranquilo porque você decidiu ter uma vida de poliana. Ai, vamos amar tudo. Mas o amor significa aceitar essa situação, resolvê-la da melhor forma possível e estar presente no processo. Amar não é gostar, amar é aceitar do jeito que está e ser a sua melhor versão dentro daquela realidade. Não é achar que tá tudo bem, não é dar sorriso enquanto você quer arrancar os cabelos, mas é viver aquela experiência plenamente, numa entrega total e completa. Ame o que você faz. Outro dia eu vi um Reels, não sei quem que me mandou um Reels, acho que, será que era de Pernambuco? Vou falar errado. De dois rapazes atrás, não sei se vocês já viram, dois rapazes atrás do caminhão de lixo dançando os dois juntos ritmados. Vocês chegaram a ver esse Reels? Cara, sensacional.
E aí mostra o que que é viver uma vida curtindo cada momento. A Márcia tá agora dentro do Uber, indo pegar o avião dela para voltar para São Paulo. Ela podia estar assim, nossa, ter que acordar de madrugada. Pelo amor de Deus, tô cansada. Passei mais de uma semana ralando. Eu quero dormir, eu tô cansada. Não. Ai, que delícia. Eu vivi uma experiência incrível, agora eu vou voltar para casa. Eu tô no caminho de volta para casa. Vou poder contar para todo mundo minha experiência. Já conta pro Uber. Já deve ter contado. Não Entende? vou lembrar, não, mas vou contar aqui para ele. Já vou fazer dar o tag do livro autografado. Isso, boa. Maravilhosa. Então, é estar presente em todos esses processos e entendendo a dinâmica de nobreza de cada um desses momentos. Ame o que você faz. Quantas vezes, né, Lisa, na loja a gente tá um monte de coisa para fazer na loja e aí vem o cliente que quer, sei lá, só olhar, talvez ele nem venha comprar. Ame receber esse cliente. Porque nesse momento de conexão pode acontecer muita coisa, não só na vida dele, mas na sua, e talvez até uma venda, o que é consequência, né? Não é o importante. O importante é a relação, quando se dá o contato, quando a gente tem um contato, uma conexão, isso aqui é importante no momento que ela se dá. Ame o que você está fazendo, no momento que existe essa conexão, ou com alguém, ou com a coisa que você está desenvolvendo. E aí vou dar outro exemplo. Miga falando que precisava entregar o mestrado, fugiu o nome. Ai, tá começando a procrastinar, não consigo fazer, não tenho vontade, tá difícil, tô fugindo. E aí na conversa eu falei para ela, qual é a parte mais agradável, mais gostosa que você tem do processo de mestrado? Ela falou, tal coisa. Eu falei, começa por isso? Ela estava sofrendo por conta como se fala, o esquadro, colocar nos regimentos, né? Ter que escrever do jeito certo. Eu falei, isso é o final, esquece. Os parâmetros da ABNT, enfim, toda aquela, né? Esquece, construi o conteúdo que te faz ter alegria, começa pelo conteúdo. Tenha prazer, começa a ter prazer, que daí o corpo vai se formando, a situação vai se resolvendo e a gente consegue caminhar nesse processo. Ame o que você. Se você não está amando, está faltando alguma coisa aí nessa visão e interpretação, certo? Muito bem. Quarta coisa, autorresponsabilidade. A gente já falou disso, tenho trabalhado muito esse assunto no meu perfil. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade não é assumir as mazelas do mundo para você. Não é ser responsável por tudo. Autorresponsabilidade é entender, compreender e aceitar tudo aquilo que é seu e que é passível de mudança. Não responsabilizar o mundo, o ambiente e as pessoas que te cercam daquilo que te mostra como verdade. Lembra que eu falei no início que o pensamento define o que a gente sente, o mundo que a gente vive e as verdades que a gente constrói, tudo através do pensamento? A autorresponsabilidade é compreender isso e transformar. Então, ao invés de reclamar que a menina do teu trabalho não faz o serviço dela, é entender o que é teu e resolver só o que é teu. Não, mas eu cheguei atrasada por causa do ônibus. Pega um ônibus mais cedo. Ou fala, olha, o ônibus mais cedo é muito mais cedo, vou chegar muito antes, não dá. Tudo bem chegar atrasada? Mas não fica dando desculpa e dizendo que a culpa é o ônibus que chegou atrasada. Não. A nossa vida é feita de escolhas e consequências. A gente escolhe e vive as consequências. Eu escolho. O não escolher é uma escolha. O se submeter, o ignorar é uma escolha.
Você escolhe. Então, a autorresponsabilidade nos coloca como agentes da nossa vida, como protagonistas da nossa vida. A gente não vive mais consequência de decisões dos outros, a gente vive consequências das nossas decisões. O que é maravilhoso e talvez um pouco assustador para aqueles que não assumem, é que se é minha responsabilidade, se eu estou vivendo uma consequência de uma decisão que eu tomei, eu posso mudar. É só eu decidir diferente, fazer diferente. A questão é que muitas vezes isso nos exige ação, muitas não, todas, né? Nos exige ação e nos exige sair do conforto. Quando a gente terceiriza, a gente não precisa tomar atitude, a gente consegue se manter num lugar cômodo, confortável, de passividade. É assim mesmo. E não tem o que fazer. Tenho que fazer. Então, quando a gente entende que a gente vive consequências das nossas decisões, a gente sabe que pode decidir diferente. Então, a autorresponsabilidade vai te colocar como protagonista da sua vida. Boa viagem, Márcia. A próxima chave são instruções. A gente precisa de instruções. Todo equipamento novo que a gente compra vem com instruções. Muitas vezes, cada vez mais, a gente tem equipamentos que são... Ai, me fugiu a palavra agora. Que é por... Nossa, me fugiu a palavra. A Apple faz isso. Daqui a pouco vem e eu falo. Eles são de fácil manuseio, né? Então a gente vai no instinto, eles são muito instintivos. A gente não precisa muito para aprender. A Apple tem muito disso, por isso que ela cresceu tanto no mercado. Mas de regra geral, quando você tem um equipamento novo, quando você está num espaço novo, você recebe instruções. Quando a gente vai para a missa católica, por exemplo, que é diferente, né? Cada igreja tem uma instrução diferente. Quando a gente vai para a igreja católica, a gente recebe as instruções. Ó, tem que ficar quietinho, não pode falar quando o padre estiver falando. Aí você tem o ajoelhar e o levantar. São instruções. Ou você as tem e as executa como protagonista, ou você reage de acordo com o ambiente. Na escola, a mesma coisa. Quando a gente chega na escola, nos é passado as instruções. Cada série tem as instruções. No trabalho, você vai trabalhar, você recebe as instruções. Olha, você tem que fazer isso, isso e isso. Tal hora para chegar, tal hora para sair, são instruções. A gente precisa de instruções, porque a gente aprende de tudo na vida. Mas a última parte, a mais importante que a gente aprende é quem somos nós e como lidar com os nossos sentimentos, as nossas sensações. Como lidar com a vida. Geralmente, quando a gente vive situações difíceis e a gente clama por ajuda para alguém, para a mãe, para o pai, para um amigo, vem um aprendizado. Mas é difícil, a gente aprende na lida. Então, busque instruções. Como que a gente busca instruções? Livros, cursos, palestras, imersões, mentorias, entrevistas, podcasts, programas, seriados, documentários, filmes específicos. Busque instruções. Todas as chaves acionadas ao mesmo tempo te dá uma vida plena de sabedoria. Porque quando a gente está buscando instrução, no meu caso, por exemplo, eu sempre faço ter aquilo que faz sentido. Eu, Mariana, quero ter uma vida regida por Deus, abençoada, onde todos os meus caminhos sejam de vida e de transformação, positivos de crescimento. É o que eu desejo.
Então, eu me submeto, em humildade, a ter retirado de mim aquilo que não faz sentido. E, às vezes, são coisas que eu quero. E tá tudo bem. Então, instrução, busque instrução. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, a minha família é católica, e eu falei para ela, mãe, quantas vezes tu leu a Bíblia? Ela falou, não. Em trechos aqui e ali, não era cultural, né? A gente, apesar de toda a instrução espiritual que eu tive veio dela, ela nunca leu a Bíblia inteira. E esse desejo de ler a Bíblia nasceu pós-pandemia para mim. Eu sempre fui cristã, mas a minha intimidade com Deus e com Jesus se deu pós-pandemia. Eu comecei a sentir uma sede que eu nunca tinha sentido antes. E uma necessidade de viver algo nobre, especial, único, que só Deus pode proporcionar. E aí eu comecei a buscar que caminho é esse e como que eu chego lá. E um dos caminhos, por exemplo, espiritualmente falando, é ler a Bíblia. Tô falando de religião, tô falando de igreja, tô falando de Bíblia. É um livro. É um livro cheio de histórias, cheio de princípios, de ensinamentos. Nossa, mas eu não entendo nada. Eu falei, mas quantas vezes você se manteve a ler? Eu li 100 anos de solidão. Quase morri. Faz tempo, tô precisando retomar, porque agora eu sou outra pessoa. 100 anos de solidão. Recomendo um dia vocês tentarem ler. Baixa um trecho, não precisa nem ser o livro. É um livro maravilhoso, mas é difícil de ler. É um livro difícil de ler. Ele é costurado, denso, complexo, cheio de história. Ele é difícil de ler e é maravilhoso. Mas eu li, mesmo sem entender. Porque alguma coisa a gente capta e alguma coisa serve de base para a gente ir crescendo, saindo do chão. A gente não sai de um chão num pulo de 300 metros. A gente sai do chão em pequenos patamares. Então, a instrução, por mais que a gente não entenda plenamente, ela precisa entrar em contato conosco. Quando a gente está buscando instrução, é isso que a gente faz na leitura do livro, a gente cria contato com algo. Se eu não fizer essa aproximação, como é que vai ter troca? A gente não vai se tornar um, mas a gente vai ter uma área de conexão. E nessa área de conexão vai ter aprendizado e evolução. Busque instruções. O que é instrução? Quando a gente lê uma instrução, a gente aplica. Então tá dizendo lá, nossa, como é que eu ligo essa máquina? Aperte o botão vermelho. Tu vai tentar ligar a máquina em outro botão? Tá lá escrito que é o botão vermelho. Aperta o botão vermelho. Ai, meu Deus, o equipamento funciona. Então, veja só. Então, quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente entende algumas instruções, a gente aplica para funcionar. Isso não adianta. É a ideia do pensamento. A leitura, eu vou me transformando aos poucos, renovando os pensamentos, escolhendo os pensamentos que eu quero nutrir, para que a minha vida comece a apresentar esse resultado. Leva tempo e tá tudo bem. Então, o quinto, né? A quinta chave seria instruções, ler e aplicar. Ouvir e aplicar, ver e aplicar. Sexto, atitude e constância. A vida precisa de constância. Constância é fazer um pouco todo dia. Fazer aquele tanto que é possível, não é o ideal, é o que é possível ser feito todos os dias. Todos os dias. Existe um estudo que fala que se uma pessoa fizer meia hora de uma atividade qualquer ela que seja, durante um período específico, agora eu não me lembro se são 2 ou 5 anos, eu tenho 2 e 5 na cabeça, eu vou pesquisar, depois eu conto. Você se torna expert nisso. Meia hora por dia. Meia hora por dia. Tu acaba sendo melhor naquilo. Constância.
Quando a gente tem constância, depois vamos dizer a leitura bíblica, que é difícil, complicada, às vezes até chata. Meu Deus, eu tô lendo números, tô quase explodindo minha cabeça. Tem as partes bem legal. Agora eu tô na parte do balão. Ó, então quando a gente tá lendo a Bíblia, que é complicada, que é complexa, e a gente cria essa conexão, quando eu tô lendo, eu faço essa conexão. Algumas áreas a gente vai dominar, outras não. Só que cada vez que eu crio uma nova conexão, mais se conecta, mais se funde, mais a gente conquista de entendimento. A gente vai ganhando vocabulário, vai ampliando o vocabulário, vai ampliando a percepção, vai crescendo nesse crescimento, nesse conhecimento. Vai mudando os pensamentos, vai reformando. Então a gente precisa constância. Quando eu comecei a fazer personal, academia, musculação, meu Deus, não conseguia levantar, não tinha situações que eu não tinha peso nenhum na máquina, não conseguia. Hoje já não é a mesma coisa. Hoje, quando eu sento e quando eu levanto, os músculos que eu sinto, quando eu levanto uma caixa, quando eu faço a esteira, meia hora de esteira, contraio o abdômen, faço a postura que a professora manda fazer, a execução, o resultado é totalmente diferente já. Constância. A cada 3 dias eu faço, não é todo dia, né? No caso do musculação, são 3 vezes por semana. Faço. Então, o que você pode fazer todo dia? O que está perto de você fazer, faz. O que é possível de você fazer? O que dá para você executar? Faz todo dia. Um pouquinho. Eu fiquei 1 ano fazendo esteira meia hora. Eu não conseguia mais do que isso. Não dava. Eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, eu não tinha disponibilidade emocional, psicológica, nem física. Não queria. Meia hora, todo dia. 1 ano. Tudo bem. Entendeu? A tua régua e a tua medida é tua, não é de mais ninguém. A gente tem uma digital. Prova da unidade que a gente é, a única criatura. Não há ninguém igual. É o teu tempo, tua régua, teu processo. Eu preciso encerrar. Por último, e mais importante, que é a cola de tudo, é ter fé em Deus. Eu não sei se todo mundo que assiste acredita em Deus, em Cristo. O que eu fortemente recomendo? Estude e conheça a sua fé. Nenhuma ignorância é boa, nenhuma ignorância te protege. Ela te isola e te limita de evoluir. Então, conheça a fé que você carrega. No meu caso, que sou cristã, eu busco conhecer através de todas as igrejas, todo tipo de religião, né, cristã, católica, evangélica, protestante, enfim, através da Bíblia, através de pastores e padres, vou crescendo nesse conhecimento. A fé em Deus é o que vai fazer tudo isso funcionar. Porque é um processo que a gente precisa ter paciência, leva tempo, demanda esforço, dedicação. A gente não vê o resultado na hora de cara. Demora. Então, enquanto a gente vai construindo essa vida, crescendo nesse aprendizado, tenha fé de que ele guia, de que ele sabe o que é melhor, de que ele está junto, você não está sozinha. Ele caminha junto, então a gente fica tranquila durante o processo. Então, ter fé em Deus, né? Então a gente falou, filtrar seus pensamentos, ter o coração ensinável, amar o que você estiver fazendo, dedique-se a esse processo, ame o processo. Autorresponsabilidade, tornar-se protagonista da sua vida, isso é maravilhoso, muito forte. Buscar instruções, saiba mais, estude mais, queira mais, aplique mais, o tanto que você der conta.
A atitude e constância. A atitude, se coloque a fazer as coisas. Um pouco todo dia, o tempo todo. Enquanto tudo isso está acontecendo, tenha fé. Estude a sua fé. Saiba no que você acredita. Tenha fé em Deus, que Ele guia. Vou dar exemplo do povo judeu que ficou 40 anos no deserto. Não quis aprender, não quis se submeter, não quis perder a mentalidade de escravo. Teve que morrer toda a geração, inclusive Moisés, para que aquele povo pudesse entrar na terra prometida, onde emana leite e mel. Então, o coração ensinável, a humildade, vai fazer você sair antes do deserto. Quanto mais rápido você aprender e se submeter ao processo e amar o processo, você vai sair mais rápido do deserto. Tenha fé em Deus, porque Ele sabe. Então, foram 40 anos com o cara cuidando. Quem lê o Êxodo, quem teve a oportunidade de ler Êxodo, viu a quantidade de bênçãos e de proteção que aquele povo teve, mesmo no perrengue. São os livramentos que a gente não vê, né? Os livramentos que a gente acredita que existem, mas que muitas vezes a gente nem sabe. Fé em Deus. Aí eu vou passar as tarefas, mas eu queria sugerir e ler uma frasezinha aqui rápida. Vamos ver se eu acho, que eu achei muito forte. Eu vou abrir aqui rapidinho, peraí. Pensamento e ação são carcereiros do destino. Pensamento e ação são carcereiros do destino. Eu recomendo, é um livro bem fininho. Quem tiver interesse, anota depois. É de James Allen, O Homem é Aquilo que Ele Pensa. É um livro delícia de ler. Não é um livro que tem grandes pretensões. É que eu tô lendo ele agora de novo. E ele não tem nenhuma novidade, mas é tão delicioso ler porque é a construção de um raciocínio que ele decidiu escrever, sabe? Então é bem tranquilo. Quer ver? Vou ler mais uma frasezinha rápida. Anota aí quem estiver escrevendo. Segura aí. Aqui. Atraímos aquilo que somos e não o que queremos. Eu vou repetir e escreve e mentaliza. Atraímos aquilo que somos e não aquilo que queremos. Então, quando a gente fala que o raciocínio atrai, que o pensamento atrai, a lei da atração, certo? A gente atrai aquilo que a gente é, que a gente emana, que a gente vive, e não aquilo que a gente quer conquistar e atrair. Entende? Não adianta você querer uma vida de nobreza se você não vive uma vida de nobreza. Entende? Tarefas. O filme é O Contador de Histórias. É uma história maravilhosa de um menino que foi estudar na FEBEM e teve mais de 100 fugas, não me lembro quantas vezes ele fugiu da FEBEM, e foi adotado por uma francesa. E aqui a gente vai ver a transformação de uma vida que estava perdida, já tinha sido abandonado por todos, e aí uma pessoa viu brilho naquele menino, resgatou o menino. É uma história, né, que fala, às vezes a gente tem que resgatar nós mesmos, né? Às vezes é a relação com o filho, a relação com o pai, ter esse olhar de que nem tudo está perdido. As coisas não estão perdidas. Elas sempre podem ser revistas e reajustadas, tá? A modelagem é o Roberto Carlos Ramos, que é um menino que fugiu da FEBEM, então é uma história linda, ele virou pedagogo e acho que vale fazer essa leitura. A Bíblia é Filipenses,
E o jejum, a gente vai retirar da nossa alimentação essa semana queijos, todos os tipos de queijos e complementares de queijo. Então, assim, queijo, requeijão, cottage, qualquer coisa da variação de queijo, sem queijo, tá? É isso, vamos desinchar. No perfil do Mari Despertar, eu lancei um desafio de 30 minutos de caminhada por dia. Então, se você quiser um apoio, um auxílio, alguém para caminhar junto, pode me marcar, Mari Despertar, que eu estou fazendo oração para as pessoas que estão conseguindo vencer esse desafio aí, diariamente, tá? E aí a gente se ajuda mutuamente. E é isso. Bom estudo, boa sorte. Qualquer coisa, chama a gente no direct, no Instagram, ou mesmo no WhatsApp, tá? E a gente vai se falando. Boa segunda-feira, que nós sejamos reflexos da luz de Deus e que nós possamos ser caminho de vida para nós e para os outros. Amém. Amém. Boa segunda, meninas.